Jaime de Amorim Campos foi criado em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. Do Jaime pequeno, eu me lembro ele jogando bola, adorava bola, ficava o dia todo na rua. O Jaime jogava bem, o Jaime, apelido dele lá era Tostão, inclusive, né? Porque ele tinha qualidade, apesar da aparência um pouquinho ser, na época, parecida um pouquinho com o Tostão, mas é porque ele tinha qualidade, né? O Jaime jogava bem. A gente jogou muito pouco junto, a gente jogava em times, inclusive, na época em Guadalupe, diferentes. Era muito difícil a nossa vida, né? A gente teve momentos, claro, de muita alegria juntos e que a gente pôde reunir a família toda. E eu levava ele para o jardim, ele estudava na Betel, e a Betel também ajudava em cesta básica lá em casa, né? Nessa época a gente não conhecia Jesus. E eu me lembro também que o Jaime ele era muito, ele amava muito meu pai. Ele amava muito papai pelo jeito dele. Papai sentava para ler jornal, papai era aquele homem que gostava de ler muito jornal. E o Jaime fazia igualzinho papai. Lá em casa, nós éramos, quer dizer, muito pobre, muito deficiente nas coisas, né? E papai era aquele homem que ele era muito severo. Ele era muito severo com os filhos, era severo com os filhos, mas não para fora. Ele brigava com a minha mãe e tudo, mas o Jaime, ele gostava tanto do papai que ele pegava aquele lado bom. O ruim, eu acho que ele não ligava. Na adolescência, Jaime experimenta bebidas alcoólicas, o que muda radicalmente o futuro dele. Bem, a história de quem deu a volta por cima, né? Que conheci o alcoolismo cedo. Em 1972 eu comecei a beber festinha americana. O que é festa americana? As moças levam os salgados, os rapazes a bebida. Só que eu era pré-adolescente, então nós queríamos imitar os adolescentes e fazíamos uma festa quase idêntica, quase parecida, né? E o que acontecia é que levávamos salgadinhos e cachaça e Coca-Cola. Foi o primeiro, ainda lembro o dia, 30 de setembro de 1972, foi a primeira embriaguez, o primeiro porre. Aí dali ia bebendo no final de semana, um dia ou outro, mas gostando. Normalmente se reunia assim depois do jogo, o futebol, vinha bebida, a gente juntava assim no bar, ali mesmo ali no bloco 19, no varandão. Normalmente era o ponto assim, do nosso encontro assim, era no varandão, depois que acabava o futebol, durante até o futebol, quem não estava jogando, pelo menos ele estava assistindo. Então ali no meio da bebida e tudo, e tinha aquela amizade assim, todo mundo se reunia ali, a gente chamava até de sindicato. Normalmente ali a pessoa passava, pedia uma inteira, comprava garrafa de cachaça, ali a toda hora, o dia inteiro, de manhã era praticamente, às vezes chegou ao ponto de virar até outro dia, tinha bebida, movimento de bebida, nunca faltava. Eu era garoto ainda, eu era novo, então eu tinha mais resistência que os outros. Meus amigos, eu tinha 20 anos, meus amigos eram de 30, 40, de 40, 50, 60, na casa de 30 anos, já estavam estourados. Eu não era jovem, eu tinha resistência. Tanto que tinha um sindicato da bebida, eles me colocavam como presidente do sindicato. Eu bebia, sim, mas segurava, não cheguei em casa, uma vez meu pai notava, minha mãe notava. Não é por ser meu filho não, mas ele é crânio. Tinha bolsa, emprego. Ele ia trabalhar bêbado. Mas o pessoal parece que gostava muito dele e segurava, né? Perdeu vários empregos. Em 74 eu fiz um curso na aeronáutica, 1 ano, aí eu me aprofundei um pouco mais no álcool. E quando meu pai morreu em 75, aí eu mergulhei de cabeça. Tudo acabou ali na vida do Jaime quando papai morreu. Por ele armar tanto papai, ele imitar papai nas coisas, né, nos gestos, né? Porque o Jaime sempre foi um garoto de ler muito, né, procurar, buscar. E aí quando papai morreu, ele ficou desesperado. O meu pai era combona, né, aqueles caras que batem na tabaco e tal, na macumba. Ele caiu de uma casa. Na realidade, assim, ele nunca teve problema de loucura e tudo, mas ele queria se aposentar. É uma coisa assim, a Bíblia fala que um pecado chama o outro, né? Um abismo chama o outro. E ele queria se aposentar na época pelos Correios e se internou como se ele fosse louco.
como se ele fosse deficiente mental, né? E aí dizem que ele caiu da casa, que ele também consertava antena, televisão, e falaram que ele caiu, mas a gente não sabe na realidade. Então ele teve traumatismo craniano, ficou 11 dias em coma e faleceu logo depois. Em 1975, eu perdi meu marido, dia 13 de junho. E 3 meses após a morte dele, eu perdi uma filha com acidente. Um amigo nosso da família, Vanderlei, eu encontrei com ele, ele disse: poxa, Dona Tereza, assisti um acidente há um pouco tempo aí de uma menina tão bonita. Aí eu disse: ué, aonde foi? Ah, foi na Penha. Eu digo: essa menina foi minha filha. Aí ele virou para mim e disse assim: olha, faz o seguinte, procura um lugar aí, procura. Aí eu ainda continuei procurando o espiritismo. Minha mãe sofreu muito, ela batalhou muito, ficava lavando roupa para fora, passava, vendia coisas para poder nos sustentar. Nessa oportunidade só estava aí em casa, né? Eu, o Jaime e a Margarida, né? Éramos os 3 solteiros, todos os outros já estavam casados já. Então foi um período muito difícil para minha mãe, que a gente via minha mãe chorando muito, né? Quantas vezes peguei minha mãe chorando, desesperada, às vezes a gente não tinha direito o que comer dentro de casa, e principalmente depois que o Jaime começou a se envolver com a bebida, aí a coisa ficou muito ruim dentro de casa. A nossa infância foi muito cheia de problema, porque eu era o filhinho da mamãe e o Jaime filhinho do papai. E nós tínhamos diversos desentendimentos entre nós dois. Então, quer dizer, com a morte do papai, sabe que quando nós viemos perder o papai, o Jaime caiu nas bebidas, isso pra mim, e eu já estava nas drogas, sabe, porque eu sou um ex-dependente químico. Então, acontece que o Jaime, de repente, já começou a beber de um tal jeito, lá em Guadalupe, onde nós moramos. Nós ficávamos no varandão, íamos lá pra Variante, lá fora, tomar os goró. Ficava às vezes até de madrugada aqui, nesse varandão. E dali ia pra casa. Batíamos papo, conversávamos, bebíamos, eu, eles, colegas. Alguns já se foram, né? Aí falar das cachaças, dos amigos. Ríamos, mexíamos um com o outro. E a nossa alegria era essa, encarnar, uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali. Tostão aqui foi que bebia aqui na minha mercearia, ele bebia junto com os colegas, frequentava aqui diariamente, bebia demais, ficava caído. Os amigos pegavam ele e levavam para casa. Zoavam, brincavam com ele, mas era gente boa. Completamente bêbado, assim, não somente ele, como várias pessoas. Eu, inclusive, também já passei também pela mesma situação, só que o que chamava mais a atenção dele é que ele ficava num estado, assim, normalmente em relação aos demais, assim, uma situação bem difícil mesmo. Muitas vezes ele jogado ali no varandão, às vezes aconteceu até dele, que ele chegou a passar mal, assim, ter que ser levado até para o hospital. E o que acontecia muito em relação, assim, à Dona Tereza, na sua mãe, é que, naturalmente, a gente considerava ela uma pessoa como brava, assim, tudo, que se soubesse quem que estava bebendo com ele, assim, geralmente, sempre a mãe, assim, quer culpar sempre quem está junto. Então, normalmente, o que acontecia? Quando ele estava caído, assim, não somente ele, como outros, assim, tudo, a gente já tinha uma estratégia. 2 segurava pelos pés, 2 segurava pela mão, subia a escadaria dos apartamentos, que ele morava no último andar, né? Eram 12 apartamentos, ele morava lá no último, lá no topo mesmo. Agora o problema todo era entregar ele para a mãe dele. Não podia, porque se ela soubesse quem era uma coisa meio séria. Então o que acontecia? A gente levava carregado, batia na porta do apartamento, quando sentia que vinha alguém abrir, a gente largava ali e descia correndo. Se ela pegasse quem fosse, geralmente assim, ela dava uma bronca, coisa assim, tudo. Porque automaticamente nele já não tinha como dar bronca, né, no estado que estava. Mas quem tivesse assim, normalmente... E nessa época ele já era alcoólatra, então ele não tinha muita oportunidade de jogar justamente porque ele estava sempre bêbado. Então o nome do time era Gargalo, né, o time que ele jogava. Mas os caras que jogavam eram os caras que bebiam menos, né. A primeira dose, amanhã, eu tremia desse jeito aqui, assim, de balançar a mão mesmo, de balançar de um tal jeito que eu não conseguia segurar com uma mão só. Aí depois da terceira, quarta, começava já a acalmar. Era uma abstinência, né? Que eu não entendia na época. Em 77, no auge do alcoolismo, né? Quando eu perdi esse emprego, aí era a dependência completa, que eu tremia de manhã se eu não tomasse a primeira dose. Aí eu mergulhei, já não tinha mais horário. Era 8 horas da manhã, eu estava bêbado, ia dormir 2 horas, eu acordava, lá às 5 horas eu estava bêbado de novo. E era 2, 3 porres por dia. Essa do sopão era uma coisa tradicional que acontecia. O certo sempre, quinta-feira era dia de sopão, porque a gente estava virando até a madrugada e tudo, é um sopão, aqueles
panelão grandão mesmo assim tudo, quando estava mais ou menos na metade, bastante gente, já tinham bebido bastante, já tinha gente que estava no estado deplorável e tudo, de repente quando foram servir mais um pouco da sopa, a surpresa, dentro do caldeirão, quando suspendeu assim, em vez de vir o legume, veio um tênis, um pé de um tênis. Aí ficou aquele problema, e agora? O tênis todo sujo, não se sabe como é que parou ali, também no estado que a gente já estava, não tinha como saber como é que foi parar ali. A conclusão, ainda falta uma boa parte de pessoa, como é que vai fazer? Bom, o pessoal não está vendo, botou tudo de volta, assim, que estava até dentro do tênis, assim, deixou despejar, jogou o tênis fora e deu sumiço e continuou, e foi até o final. Era totalmente possesso dentro de casa, que eu arranquei uma porta do portal assim, eu tirei, entenda, vieram 4 amigos, já vinha 4, 5 amigos me seguraram assim, eu jogava os 5 pro alto, eu não sabia o que era. Conversou com o espírito, falou que queria bebida, aí minha irmã, a Elisa, falou assim, meu irmão já bebe tanto, não vou dar bebida para santo, nada, não vou dar nada não. Tremia, não, tremia direto, tremia a mão assim de manhã, não conseguia segurar nada. Era dependência mesmo, né, do álcool, dependência que durou 7 anos, isto, porque todos os dias eu tinha que beber, eu não tinha mais horário, eu dormia um horário, acordava o outro. Passado algum tempo, Dona Teresa recebe o recado dos espíritos de que mais um membro da família estaria prestes a morrer. Depois que ele falou, aí que eu procurei uma mulher que jogava búzio. Jogou o búzio e disse, olha, você vai perder uma pessoa da família e não vai demorar muito. Mas para você, aí ela tornou a jogar e disse, para não ter nada, vou fazer o seguinte, tá aqui, você tem que fazer essa obrigação. Eu faço essa obrigação para você, é uma mesa. Você tem que dar uma mesa. Custa 157 cruzeiros. Aí eu disse, mas eu não tenho, perdi marido há pouco tempo, estou numa situação, filho bêbado, o outro também desviado, não tinha condições mesmo. Trabalhava muito. Trabalhava, lavava roupa, fazia tudo para sustentar, né? Aí eu estava em casa, deu um negócio de bom. Ninguém sabia. Me aprontei e fui. Fui procurar essa amiga, que é a Alda, lá na Abolição. Aí fui andando, você sabe que de Guadalupe a Abolição foi chão pra caramba. Toda suja, os pés pretinhos. Aí encontrei com essa amiga. Aí eu disse, poxa, Alda, tô chateada, já perdi o Jaime, já perdi a Rose. Aí ela disse para mim assim, não fica triste não, eu não posso, eu não tenho dinheiro para te dar, mesmo eu não vou dar, porque ela era budista. Tem ali, ó, uma funerária, era uma funerária, agora ela é uns pastores que rezam, ela nem falou hora, tem os pastores lá que rezam, que dá óleo, que dá azeite, vai lá que tu vai se dar bem. Aí na época era um missionário, ainda era novinho, né? Aí conversei com ele, com outros pastores e tudo, me atenderam muito bem, chorando, eu falei, vou perder meu filho. Aí, seu filho bebe? Eu digo, ele não bebe, ele come com farinha. Aí comecei a fazer as campanhas, né, fui fazendo, botava azeite, fazia, ele ficava desconfiado, né, ele ficava, o que tá botando aí? Aí eu já botava no feijão, sal, tudo direitinho. Eu notava, às vezes, a comida que eu gostava, eu sempre gostei de uma salada que ela fazia de chicória, com tomate e cebola. Eu disse, não quero hoje. A roupa que eu gostava, ela ungia, eu disse, eu não quero. Eu não sabia que era aquilo, que era a unção que ela estava colocando. Aí eu não ia, eu ia, eu comecei a desconfiar que ela estava indo, que um dia eu vi um envelope de dízimo, eu briguei, o que é? Tá sendo enganada aí? Aquela discussão toda, só tá indo para esses lugares, não vá não, que isso aí não resolve nada, isso aí não vai adiantar nada. Uma vez foi dia das mães, fiz um almoço, fui lá embaixo, chamei ele, disse, sai daí demônio, sai da minha vida, senão eu te jogo lá embaixo. Ele me agarrou pela blusa. Falei, que isso, meu filho, eu sou tua mãe. Sai daí, sai da minha vida, demônio. Aí eu fui embora chorando, não quis nada que fizesse, mas guardei o pratinho dele. Com azeite, com tudo. Aí uma noite ele deitou, quando notou, ele pegou, deu um soco, quebrou cama, quebrou tudo. Eu tinha o irmão dele, queria matar ele. O irmão dele pegou o soquete, deu soquetada nele, Jorge. O Zé quebrou o espelho com um murro, ele que quebrou. Ele quebrou o espelho, o Zé pegou o carro, queria matar ele. Tava tudo endemoniado, né? Tínhamos um zelador lá do campo, né? Ele era responsável lá pelo campo de futebol,
que hoje é até um centro esportivo lá. Então ele tinha conseguido um material, umas balizas para colocar no campo de futebol. Então ele juntou uma rapaziada para empanhar esse material. As barras de ferro, na época, a gente tinha uma baliza ali de madeira, e eles vieram de Bangu pela Avenida Brasil, trazendo até Guadalupe. Quando chegou na quarta ponte, que tem ali perto, eles tinham que entrar na rua. Todas as vezes que chegavam numa ponte, eles tinham que passar na rua. E aí eles sofreram um acidente, 2 pessoas morreram. E eu era para estar, mas eu não fui porque meu irmão me batia muito. Na volta, uma parte já tinha vindo com a parte do material, com a parte da baliza, assim tudo. Uma outra ficou para vir mais atrás, que foi o caso dele, esse Cirlone, o Catanha. Teve uma outra pessoa que eu não me recordo agora quem era. E em determinado momento, quando chegou na altura da quarta ponte, que a gente chama de quarta ponte ali na Avenida Brasil, aconteceu esse acidente. Um caminhão, parece que ele levou uma fechada, ele desgovernou, ele atropelou as pessoas que estavam vindo. Inclusive, esses 2, o Cirlone e o Catanha, eles morreram na hora, assim, o caminhão pegou de cheio mesmo. E o Jaime, eu creio ali que já um plano de Deus na vida dele. Ele foi arremessado para o lado, assim, de um barranco que tinha na Avenida Brasil, uma ribanceira. Eu só acordei quando eu vi a polícia, o policial falando, qual o seu nome, qual o seu nome? Como eu bebia muito, eu pensei assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu me envolvi em alguma encrenca? Que eu ouvi PM perguntando seu nome. E eu escutei o policial falando, esse aqui tá morto. Quando eu olhei era o Cirlone. Ele era moreno, estava bem pálido assim, o corpo dele, que tinha perdido sangue. Aí que eu olhei para minha mão, eu estava com um buraco aqui no braço, a perna toda arrasada. Aí me levaram para o hospital. Ele ficou com um problema sério na perna, quer dizer, ele arrancou toda uma placa grande da perna, ele ficou durante um bom tempo assim em casa e queria sair de qualquer jeito, né, porque graças a Deus ele não sofreu nenhum problema, nenhum traumatismo além desse problema na perna, mas ele foi jogado longe. Eu creio que foi a misericórdia de Deus, porque nessa época já minha mãe já orava pela família, falava pra gente ir à igreja, não tinha assim muito conhecimento da palavra de Deus não, mas já estava intercedendo pela gente. Parei um mês por causa dos remédios, depois de um mês eu voltei a beber de novo, aí que bebia mais ainda. Bebia. Foi o auge, 77, 78, 79, 80, 81, comecei a balançar, querer parar, que aí eu comecei, de vez em quando eu ia numa igreja. Hoje, conversando até com outro colega, ele falou que ele começou a perdeu aquele desejo, assim, de beber, apesar dele sair com o pessoal, assim, tudo, mas ele já estava mais assim, entendeu? Determinado a parada. Estava trabalhando de bico, né, em um parque, eu lia aquilo ali antes de dormir. Eu lembro que uma vez eu estava na chamada Maricá, e o pessoal entregou folhetos. Quando os irmãos dessa igreja viraram as costas, todo mundo jogou o folheto pro alto. Eu fui, catei todos eles. Eu orando, fazendo tudo, ele só se libertou quando ele foi. Foi quando eu dei um livro para ele. Aí ele saiu e falou assim, mãe, vou sair. Eu digo, Jaime, vai aonde? Vou dar uma saída. Ele não me falou nada. Foi quando eu dei o livro a ele, Curai os enfermos, expulsar os demônios. Aí foi que ele foi indo, mas ainda continuava, né? E até hoje, eu não sei como eu cheguei na igreja de Madureira. Só sei quando o pastor, era até um obreiro, nem foi o pastor da igreja, começou a orar, eu fui pro chão. Isso foi numa terça, na quarta eu estava fazendo uns exames, eu fiz um check-up, deu tudo negativo, minha saúde estava 100%. E aí eu fui e participei da reunião na quinta. Na sexta foi a última vez que eu caí. Eu tomei uma decisão, eu vou ficar firme mesmo com Jesus. Aí eu tomei uma decisão de entrar para a mocidade da igreja. Aí ele veio e falou para mim, mãe, agora eu vou passar a frequentar a igreja. E graças a Deus até hoje. E aí, de repente, a gente viu meu irmão completamente transformado dentro de casa. E a gente ficou assim, maravilhado com aquilo que estava acontecendo. E eu lembro que ele falou que ele nunca mais voltaria a beber. A partir daquele dia, ele nunca mais voltaria a beber. E aí o tempo foi passando, a gente assim, apreensivo com aquilo, mas realmente isso aconteceu. Graças a Deus ele entrou numa boa vida religiosa, melhorou a vida dele, senão estaria acabado hoje em dia. Aí eu fui participar da juventude. Naquele ano, no final do ano, eu já estava dirigindo a mocidade da igreja. Em 83, no final de 83, eu já estava dirigindo a mocidade da igreja. Eu já estava trabalhando comigo. Comecei dali a fazer a obra de Deus. Eu tenho um sono muito leve, né? Você tem ideia, né? Agora, quando eu acordo, quando chega de manhã, eu sempre coloco aquele negocinho do avião e tal no ouvido, porque meu sono é muito leve. E eu chegava em casa, às vezes tarde da noite, quantas vezes eu peguei o Jaime orando. Né? E o Jaime nunca conseguiu orar, eu não sei se já melhorou assim, né, nisso, ele consegue orar no pensamento dele, ele sempre tinha que balbuciar alguma coisa, né, então ele ficava
E eu falava, ó, eu quero dormir, cara. Chegava cansado pra caramba, falei, pô, tu fica aí o tempo todo cochichando aí, falando um montão de coisa aí. E mal sabia eu que ele estava orando pela minha vida, né, pela minha família. E eu louvo a Deus realmente pela vida dele, porque se eu sou o que eu sou hoje, tudo começou com meu irmão. A gente não poderia imaginar, né, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, o que quem era uma desgraça para a família se transformou hoje num grande exemplo. Foi demais, né? Eu fui batizada por ele, né? Uma mãe ser batizada por filho que era alcoólatra. Jaime, eu tenho o maior orgulho de ser tua irmã, porque hoje eu sei como é bom servir a Deus, como é gostoso servir a Deus. Você é um homem que eu digo para todo mundo, eu sou taxista, eu falo para todo mundo hoje em dia, tá? O meu irmão, né, que é um servo de Deus 100%, cara, continua assim. Tenho o maior orgulho porque, primeiro, que você é advogado. Meus parabéns, que Deus te abençoe cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Estou à disposição do missionário, que foi o homem que Deus levantou realmente para me ajudar muito, e eu tenho um carinho muito grande com o missionário, não só como pastor, eu vejo ele como muito pai que eu perdi cedo. Então o missionário me ajudou assim a ser um homem, sabe? O missionário sempre me deu, e eu trabalho do lado dele, eu vejo a dedicação dele, o amor. Puxa, um homem que poderia todo final de semana ir para um hotel, né? Ele dorme, você sabe onde ele dorme? Dorme aqui, ó, o quarto dele é o tamanho disso aqui, ele fica. Então, eu aprendi uma coisa com o missionário, renúncia. E ele renuncia a tudo. Eu vejo o lado dessa simplicidade. O pessoal fica olhando assim, que vai parar um carro importado para pegar o missionário. Não, ele pega uma doblô aqui. Pouco tempo nós chamávamos uma bestinha, era aquela taunezinha. E o pessoal diz, mas ele é um missionário? Ele vai no dentista ali, ele vai... O pessoal diz, mas não tem segurança do lado dele? Não. Então eu aprendi com isso, como missionário. A renúncia dele me ajudou bastante. E os pensamentos de Deus eram verdadeiros pensamentos de paz. O chamou, fez do Senhor um homem de Deus, e aqui hoje estamos para dizer muito obrigado pela sua fidelidade à chamada que Deus lhe deu. Eu que sempre quero ser uma bênção para os meus filhos, para a minha família, para a igreja e para a sociedade. Então eu aprendi uma coisa com o missionário R.R. Soares: ser servo. Nós, no poder que há no nome de Jesus Cristo, e eu digo a enfermidade, eu te repreendo. Ô doença, sai do corpo desta pessoa agora. Doença, eu te amaldiçoo. Seja o câncer que apareceu, a neoplasia maligna, um caroço que assustou essa senhora. Eu digo o cisto que vai embora. Eu digo agora, em nome de Jesus, a hemorragia que cesse, a endometriose, a síndrome do ovário policístico, que estava essa mulher sofrer muito, sai agora. Que impede a mulher de engravidar, o homem de engravidar a esposa. Eu digo agora ao inchaço na próstata desse homem, ao sangramento da infecção que vai embora. Em nome de Jesus, eu digo, doença, sai dos olhos, sai da audição, sai da fala, sai dos movimentos dessa pessoa. É uma hérnia de disco, está levando essa pessoa para cadeira de roda, está dando uma dormência na perna, é a inflamação do ciático, sai agora. Agora, é o joelho que está inchado, o calcanhar que está inchado, o calcanhar que está inflamado, o tornozelo, sai, vai embora. Sequela do acidente, sequela do tombo, sequela da AVC, é esclerose múltipla que está fazendo a pessoa perder as forças, sai agora. O vírus da esclerose desapareça, morra em nome de Jesus. Nós exigimos, nós ordenamos agora esse mal psíquico, esse mal emocional, esse mal mandado até mesmo por uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, não pode ficar nesse corpo, não pode permanecer nessa vida. Nós exigimos, nós ordenamos, doença, vai embora. Enfermidade terrível, sai agora. Isso, meu irmão, vem nessa fé. Essa depressão não vai ficar, essa síndrome do pânico, esse transtorno de ansiedade, esse medo que te domina, esse medo que te escraviza, vai embora agora, não pode permanecer. Eu falo na autoridade, eu falo no poder que é no nome de Jesus. Sai, tem que vir nessa fé. Nós estamos orando, estamos determinando agora essa perturbação na mente, essa perturbação na alma, esse conflito nos pensamentos, que essa pessoa tem pensado coisas horríveis até em tirar a própria vida. Vai embora a depressão.
Vai embora pânico, vai embora ansiedade, vai embora inquietação, vai embora demônio que faz a pessoa ver vultos, demônio que faz a pessoa ouvir vozes, demônio que faz a pessoa pensar em acabar com tudo dentro de casa. Sai, vai embora. Você colocou uma loucura na mente da pessoa que ela tem que matar todo mundo. Vai embora dessa casa, vai embora dessa família. Eu estou mandando toda a perturbação do inferno, toda amarração na vida financeira, toda perturbação no trabalho, sai agora. Toda perturbação na família, toda opressão maligna, diabólica, satânica, sai, vai embora em nome de Jesus.